Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao podcast Você e as Emoções. Aqui nós conversamos sobre a importância de você conhecer e educar as suas emoções e as emoções dos seus filhos para terem mais qualidade de vida. Eu sou a Kaina Ferretti. E eu sou o Rodrigo Ferretti. E o tema de hoje é: se eu não fui educado emocionalmente, como que eu vou educar emocionalmente os meus filhos? Boa pergunta, uma pergunta que a gente sempre recebe. O que é ser educado emocionalmente? Boa pergunta. Bom, ser educado emocionalmente é você ter passado por um processo educativo em que você teve uma orientação, em que alguém, seus pais, educadores, enfim, o responsável, te ensinou o que são as emoções, para que servem as emoções, como lidar com as emoções, como desenvolver a empatia, como desenvolver as habilidades de relacionamentos sociais, né? Ensinou o passo a passo para a pessoa, a alfabetização emocional mesmo, né? Porque por trás da educação emocional tem a alfabetização emocional, que é aprender, é um processo de alfabetização mesmo, né? Porque a criança vai para a escola, ela vai aprender o beabá, a ler, a escrever, ela vai ser alfabetizada. E a alfabetização emocional é ser alfabetizada emocionalmente, é aprender a ler as emoções, aprender a escrever a sua vida pautado nas emoções, né? Então, isso é ser educado emocionalmente. Agora, existe também a parte do ser educado emocionalmente, que é da autoeducação emocional, da autoalfabetização emocional, que não é necessariamente uma outra pessoa te falando o que você tem que fazer, te ensinando, te orientando, mas é por meio do que você vê, do que você lê, do que você aprende, das suas experiências, você vai trabalhando isso em você. Então, nessa linha, né? Qual que é a importância, então, de se ter uma educação emocional? A importância da educação emocional é uma importância vital, ou seja, uma importância para a vida, porque vai fazer toda a diferença na vida da pessoa. Então, a capacidade da pessoa se relacionar bem com outras pessoas, consigo mesma, de lidar de um modo adequado nas diversas situações, de conseguir gerir o que sente, de saber se posicionar adequadamente, de conseguir ter melhor rendimento naquilo que faça, tem ligação direta com a educação emocional que ela tenha realizado. Então, é algo que faz a diferença no futuro, na vida, no presente. No presente, sim. Né? Não é só para o futuro, né? Porque, é claro, a gente pensa nesse processo, quando chega no futuro, você pensa que você já teve um tão de experiências e que você soube lidar com as emoções. Então, você vai estar melhor nisso. Assim como a gente, no futuro, vai estar melhor em várias coisas se a gente tiver consistência em trabalhar isso. Mas desde agora, a pessoa já tem, a criança de 3 anos, 2 anos, quando ela é alfabetizada emocionalmente, ela já tem melhoria, ela já tem aprendizados, ela já tem resultados. E existe diferença na prática de quem é educado emocionalmente, de quem não é educado emocionalmente? Isso é visível, é perceptível? Eu vou falar aqui agora, por exemplo, da parte educativa. Sim. No processo da mãe e do pai educar o filho ou a filha. Existe diferença entre a postura, o comportamento, as ações, a mentalidade, a forma de ver o mundo, a forma de fazer as coisas, da mãe e do pai que educa emocionalmente e da mãe e do pai que não educa emocionalmente? Resposta certa? Sim! Existe. Existe muita? Sim! Existe muita. Gritante? Com certeza! Com certeza. Por quê? Para começo de conversa de mentalidade. Só uma coisa muito básica. Quem educa emocionalmente já compreendeu que punição não funciona. Já entendeu que essa forma de educar, que você está castigando a criança para ela aprender e não fazer novamente, não fazer de novo, não dá resultado que ela realmente espera. Vão dar outros tipos de resultado. Então, a mentalidade já é diferente. A mentalidade de pensar, eu estou fazendo isso aqui hoje, pensando a longo prazo, tem uma mentalidade mais de projeção ao longo do tempo. O que eu vou fazer hoje
vai causar no futuro, daqui a 1 ano, daqui a 5 anos, daqui a 20 anos. É uma projeção, não tem como ter certeza. Mas a pessoa já está conseguindo visualizar mudanças na vida dela e do filho, da filha, com relação ao que ele fizer, falar, né? Outra forma prática, além de mentalidade e comportamento, é relacionamento com os filhos. É diferente. Porque quem educa emocionalmente tem muito mais conexão com os filhos. Porque o que acontece muitas vezes na relação entre mães e filhos, pais e filhos? Acontece muitas vezes de que, quando a criança tem determinados comportamentos desafiadores, isso gera uma desconexão. Isso gera disputa, isso gera embates, disputa de poder mesmo, né? Quem é que tá realmente com a razão, quem é que vai ganhar ali, quem é que manda realmente, né? Porque fica lá a mãe e o pai, quem manda aqui sou eu, e a criança, não, quem manda aqui sou eu, você não manda em mim, né? Então isso é conexão, gente? Não. Mas não quer dizer que quem não está educando emocionalmente não tenha conexão com os filhos. Tem, obviamente que tem. Pode ser que tem pais e mães que não têm conexão com os filhos, mas isso é outra história. Mas tem conexão, só que quem educa emocionalmente está conectado nos detalhes. Porque aí a criança vai ter aquele comportamento desafiador e ele vai ter muito mais facilidade de acolher o que a criança está sentindo, de acolher o que ele sente de acordo com o que a situação está despertando nele. E de chegar na criança para ajudá-la a lidar com o que ela sente. Porque a conexão, ela faz justamente isso. Ela facilita esse processo de eu acolho o que eu sinto, eu acolho o que meu filho sente e juntos a gente vai lidar com isso. Né? É juntos, conexão, a gente pensa nesse processo juntos. Né? E que quando a pessoa não tem essa mentalidade, muitas situações podem passar batido, muitas coisas podem não ter a importância que deveriam ter. A gente pode dizer que quem está fazendo uma educação emocional está se preocupando mais com a pessoa do que propriamente com o comportamento em si? Total, total. Ela se preocupa com o ser humano que existe ali. Enxerga a criança como um ser humano. Que falta em muitas mães e pais. Enxergarem que a criança, mesmo de 2 anos, ela já é um ser humano, desde que estava na barriga, inclusive, né? Assim, depois que já virou feto lá, enfim. Ela já é um ser humano e que com o tempo ela vai adquirindo as suas experiências, sua forma de ver a vida e tudo mais. Mas é pensar no humano. Agora, quando a gente pensa, né? Muitas e milhares, centenas de milhares e milhões de pessoas educando emocionalmente seus filhos, pensando no ser humano. Que tipo de mundo não vamos ter? Pensando na humanidade, né? Mas também tem essa diferença prática, né? De educar na prática, gritante, enfim. É muito grande, sim. Mas também tem a diferença entre a pessoa educada emocionalmente e a pessoa não educada emocionalmente, né? Uma criança educada emocionalmente, ela vai se sentir mais feliz do que uma criança que não foi educada emocionalmente? A felicidade na criança é uma coisa muito relativa de se avaliar. Criança naturalmente é feliz, mas a gente pensa assim, uma criança educada emocionalmente, ela vai ser mais feliz? Com certeza, porque ela vai ter muito menos situações repetidas na vida dela que causam frustração, raiva, tristeza, ansiedade, muito menos, porque é o que a gente falou no podcast anterior. Se você não viu o podcast anterior, depois você vai lá ver. É porque a pessoa vivenciou uma situação, aprendeu com aquela experiência, vivenciou as emoções, elaborou e trabalhou. Então a criança também acontece isso com ela. Ela vivencia uma situação de frustração que ela não consegue escrever o nome dela. Acontece, com certeza. Se não aconteceu com seu filho, vai acontecer, pode esperar. Ficou frustrada, obviamente, ela tinha uma expectativa de escrever o próprio nome. Ela está aprendendo, aquilo ali para ela é muito, muito especial, é o meu nome, é a minha identidade, é quem eu sou e eu estou passando para o papel e aquilo ali para a criança é importante. Então, quando ela não consegue, ela vai ficar frustrada, né? Se ela está sendo alfabetizada emocionalmente, como é que o adulto, a mãe, o pai, o professor, enfim, vai lidar com aquilo ali? Olha, você não conseguiu ainda, vamos tentar mais uma vez? Vamos ver um jeito diferente de tentar? Vamos brincar com isso aqui primeiro, vai brincar de letrinha, vai brincar de outro tanto de coisas que vai criar um repertório para ela conseguir escrever a letra. Às vezes ela está precisando desenhar mais, desenvolver coordenação motora fina, enfim. Mas
auxilia ela a enxergar que eu não aprendi ainda, mas eu vou aprender. E aí ela já vai criando um repertório de lidar com as frustrações. Diferentemente da criança que não consegue escrever, e o adulto despreza aquela situação. E a comunicação vai ser feita numa forma que é numa linguagem que encontra muito mais ressonância naquilo que é do mundo da criança. Então o alcance ele é muito maior por causa disso, né? A criança ela vai compreender muito mais facilmente, vai se transformar mais rapidamente, vai expressar mais os seus potenciais por conta disso, porque ela vai estar inteira, ela não vai estar castrada. Isso. E aí ela com certeza é mais feliz. Com certeza, né? E a felicidade, não é que a gente está falando aqui de criança feliz e alegre o tempo todo. Obviamente que não. Porque assim como nós, elas também vão sentir várias emoções e vários sentimentos ao longo do tempo, ao longo da vida. Mas já vai saber o que fazer com aquilo, lidar com aquilo. Imagina você, imagina eu, se desde pequenininha a gente tivesse sido ensinado assim, como a gente não estaria hoje, né? Como você não estaria hoje. Então, por isso é importante propiciar isso para as novas gerações que estão chegando. Talvez possa ser o caso de algumas pessoas estarem se perguntando assim: por que eu não fui educado emocionalmente então? Será que os meus pais não foram cuidadosos? Será que eles foram negligentes? E eu tô assim por causa da minha mãe. Por isso que eu tô passando por tanta dificuldade? A culpa é dele. Na verdade, educar emocionalmente, educar as emoções, alfabetizar as emoções é algo muito recente. Então, os nossos pais eles não tinham acesso a esse conteúdo, a essa bagagem de informações. Então, logicamente, eles não tinham condição de oferecer algo que eles também não receberam e nem tiveram acesso no tempo deles. Então, é algo que está muito mais recente agora, muito mais divulgado. E com relação, por exemplo, se a gente pensar que no tempo deles não existia nem internet, diversos outros tipos de conhecimento não eram difundidos, eles também não tinham acesso, né? Porque hoje em dia, se não existisse internet, muitas pessoas também não teriam acesso à educação emocional. Só quem lesse os livros, só quem lesse as pesquisas, só quem estivesse pesquisando, né? Então, com o avanço da internet também, a informação é muito mais divulgada, né? Então é por isso que essa geração de adultos de hoje não foi educada emocionalmente, porque não tinha nem como. Não tinha informação, não tinha conhecimento, não tinha habilidades. Enfim, gente, a gente só dá o que a gente tem, né? Só pode dar daquilo que tem. A gente só pode dar o que tem, então não tinha jeito mesmo, é isso aí. Então, por que alguém deve investir tempo em educar emocionalmente os filhos? Tempo, energia, dinheiro, para quê? Vamos lá. Primeiro, que eu preciso de tempo para aprender, né? Eu não vou, de repente, entrar na sala do espaço das emoções, respirar o ar que circula no espaço das emoções. Pronto, já sei. Não é assim que funciona. As coisas não vêm do nada. Não é porque eu vi só um vídeo de alguém falando sobre isso que eu já vou saber fazer. Eu preciso dedicar tempo em aprender. Aprender desde a base do que são as emoções, para que servem as emoções, enfim, a parte da autogestão emocional. Eu preciso dedicar tempo para aprender isso, para que eu tenha um repertório de fazer em mim e que eu tenha um repertório de fazer com os filhos. Então, eu preciso dedicar tempo para fazer funcionar. Tudo que a gente dedica tempo, funciona depois. Tudo que eu não dedico tempo, não funciona. Se eu dedico tempo em plantar maçã, eu vou colher maçã no futuro. No futuro. Se eu não dedico tempo em plantar maçã, não vai colher nada. Eu não vou colher absolutamente nada. Simples assim. É o que é. E a questão é que a gente, quando ama, tende a investir mais. Então, o investimento na educação dos filhos, ela deve contemplar a educação emocional. Na verdade, a educação emocional é mais importante para o sucesso de uma pessoa do que a educação formal, acadêmica.
Porque, por mais exemplo, importante. por que muitos alunos não passam no Enem? Fizeram cursinho o ano inteiro, estudaram, no simulado tiraram boas notas. Aí chega na hora da prova, não tira uma nota boa. Não, ou então, uma outra visão. E pode até entrar, tira uma nota boa no Enem, entra numa excelente faculdade, faz um excelente curso, mas depois, na hora do trabalho em equipe, não sabe se relacionar, não sabe lidar com uma frustração, reage mal às situações, não consegue crescer. Então ele talvez tenha inteligência para entrar, mas não tem inteligência para permanecer ou para crescer dentro do próprio trabalho. Mas, por exemplo, no caso do Enem, eu conheço pessoas que tinham total capacidade intelectual de passar. Sim. E pela ansiedade, não saber lidar com a ansiedade do momento, da pressão de passar, do medo de rejeição das pessoas, o que as pessoas vão pensar se eu não passar? Trava, não branco. Então, a necessidade aí de saber lidar com as emoções, né? Porque até para você fazer uma prova, não é só estudar. Então, o que acontece com os pais? Eu vejo muito isso aí, né? Muita mamãe grávida, lindos e maravilhosos, e papais super felizes que vão ser papais. Vamos olhar o berço. Vamos olhar o quartinho do neném. Vamos olhar a escola de uma vez e procura uma escola muito boa, enfim. Vamos olhar a roupinha, vamos olhar isso, vamos olhar aquilo, tarará, tarará. Ok, nasceu. Cresceu. E na relação ficam pirados, porque não sabem o que fazer na hora que o menino se joga no chão, porque não quer dormir. Gente, o que é que vai ajudar esses pais a lidarem com essas situações que são de todos os dias? É o berço que comprou? É a tal roupinha da cor de rosa? É a escola que vai passar no Enem? Porque tem gente que já põe o filho de 3 anos numa escola que já tá pensando lá no Enem. Eu sei disso. Então, assim, é isso? Não é isso que vai ajudar esses pais a lidarem nessas situações, lidarem bem consigo e ensinar o filho a lidar com aquilo que ele está sentindo. Não é isso que vai ajudar. Mas não existe uma cultura de que precisa se estudar para ser mãe e pai. Isso não é culturalmente difundido. Nós acreditamos que daqui a um tempinho isso já vai estar mais comum. As pessoas vão estar falando mais disso com mais naturalidade. Não vai parecer uma coisa esquisita. Tem gente que, quando você fala disso, fala... Nada a ver, né? É porque não é uma referência para a pessoa. Não faz sentido para ela que é necessário. Sim. Mas assim que as pessoas compreendem que eu preciso estudar, aprender a ser mãe e pai, porque não é só porque nasceu a criança que eu já... Plim! Agora eu já sei tudo. Não. Né? Não é... Tanto é que existem livros aí sobre cuidados na fase do bebê, de como amamentar, de como trocar fralda. Tem essas informações, né? Que são super importantes para a sobrevivência, segurança da criança e tal. E existem outras informações referentes à infância e tal. Mas com relação a essa parte específica das emoções, comportamento, isso ainda está engatinhando na mentalidade geral de que é importante saber o que fazer. Tanto é, sabe por quê? Olha pra você ver como é que isso é uma crença coletiva. A gente conversa com mães que estão com crianças de 1 ano, 2 anos e falam: depois eu vou ver mais sobre isso. Gente, já tá com um menino de 2 anos, por que depois? Tá esperando o quê para aprender? Quanto antes eu aprender, inclusive se eu já quero ser mãe, eu tenho que começar a aprender agora. Porque quanto antes eu aprender, na hora que acontecer a situação com a criança, eu já sei o que fazer. O trabalho de preparação dos pais deve começar antes da concepção. Sim. De preparo. O ideal. O ideal, sim. Né? No futuro as pessoas vão estar conscientizadas a esse ponto. Mas hoje em dia poucas pessoas têm essa consciência. Né? Os mais conscientes hoje em dia se preparam e educam no processo. Tá ótimo. Mas ideal é antes da concepção. Tanto é que tem gente que segue a gente no Espaço das Emoções que não é mãe ainda, não é pai. Sim. E fala: nossa, eu já tô vendo porque eu quero ser mãe. Uhum. Essa mentalidade é uma mentalidade muito boa. Sim. Né? Dessas pessoas que já estão projetando, que elas já estão planejando ser mãe, pai. Então eu já sei que isso é importante. Porque isso, gente, é do dia a dia das famílias. Então essa base de conhecimento é o que vai fazer diferença na vida.
na família, no lar, nas relações, né? Eu imagino que pode ser que tenham pessoas que estejam um pouquinho desesperadas neste momento. Assim como existem pessoas que nos procuram um pouco desesperadas, falando, mas eu não fui educada emocionalmente, eu não aprendi. A gente acabou de falar que a gente não foi, ok? Certo. Eu não aprendi isso, como é que eu vou educar meu filho? E a pessoa parece ter até um curto-circuito no cérebro, um pane, como se isso fosse impossível de acontecer. Eu não aprendi, como é que eu vou ensinar? Existe uma metodologia para isso, existe uma base de conhecimentos que você pode adquirir e aplicar no seu filho. De um jeito fácil, de um jeito que você vai ver o resultado desde o início, de um jeito que seu filho vai responder desde a primeira hora que você começar a aplicar. Desde a primeira hora. Então isso aqui é interessante, porque é você começar a aplicar e você já começa a ver os resultados. E também tem aquilo, né? No processo de aprender, né? Eu tô dedicando tempo, eu tô aprendendo de alguma forma, e de ensinar que eu aprendo sobre mim mesmo. Porque também é impossível a gente pensar, é falta de coerência, não existe conexão nisso de pensar o seguinte: eu vou ensinar meu filho a reconhecer as carinhas, as emoções, e vou fazer brincadeira com eles lá, sabe? Eu vi na internet umas brincadeiras, eu vou fazer com os meus filhos, e eu vou falar com eles as coisas, e eu tô educando emocionalmente. Não tá. Você tá usando algumas ferramentas e estratégias, mas existem alguns passos aí antes que a gente precisa dar para que essa educação emocional ela seja real, verdadeira, e não só passageira, não só momentânea, né, que a criança realmente aprenda, que é eu me educar emocionalmente. Agora, como é que eu me educo emocionalmente? Como é que a pessoa que está assistindo a gente em casa, a mãe, está assistindo a gente em casa, o pai que está assistindo a gente em casa, como é que ele se educa emocionalmente? Se você viu o vídeo anterior, o último podcast, a gente falou sobre isso. Então, é um trabalho que você pode buscar, aplicar em você, vai fazer toda a diferença na sua vida a partir do momento que você começa a aplicar. Ele começa pelo autoconhecimento, pela observação dos próprios sentimentos, pela aceitação daquilo que se está sentindo, pela transmutação deles ou para um direcionamento desses sentimentos. E você então passa a se relacionar melhor com você, com o outro. Tem todo esse processo para ir sendo realizado. Porque ao educar os filhos emocionalmente, um dos processos também consiste naquilo que a gente exemplifica. Não dá para falar para os filhos controlarem as emoções, controlar a raiva, se eu sair gritando enfurecido pela casa. Fica calmo, pelo amor de Deus! Porque eu vou estar ensinando a criança a coisa apertou, sai gritando por aí, descabelando. A criança aprende muito mais com o que a gente mostra e apresenta do que o que a gente fala. Muito mais. Um exemplo vale mais do que 1000 palavras. Então, é por isso que a gente também fazer esse processo de educação emocional vai auxiliar os filhos na hora que a gente estiver educando eles emocionalmente, porque vai colaborar, ele vai ter uma nova referência, ele vai ver como a gente lida e além daquilo que a gente instrui, vai assimilar de uma maneira muito mais perfeita, vai se encaixar muito mais harmoniosamente. É o que vai dar sustentação para o processo de educação emocional. É o que vai dar sustentação. É porque se a gente ensina uma coisa e faz outra, a gente está falando, isso aqui é bom, faz assim. Os filhos vão pensar assim, mas você está me ensinando uma coisa, mas você faz outra, eu estou desconfiado que isso daqui que você está me ensinando não deve ser tão bom, não. Se fosse bom, você também aplicava em você, né? Você também faria. Se ela já não tiver numa idade de falar, por que você não faz então? Né? Aí você vai ficar com mais raiva ainda, porque ela tá jogando na sua cara que você não faz. Mas não espere você já ter isso daí de modo perfeito em você para começar a alfabetizar. Não. Não precisa esperar. Por favor. E nós temos provas de que isso é possível, de que isso é real, né? De mães e pais que a gente acompanha e que aprendendo com a gente o processo, estão fazendo, porque isso não acaba, né? Isso não acaba, isso é um processo
para toda a vida, a autoeducação emocional e fazendo com os filhos, né? Então isso é super possível. Se a pessoa ficar imaginando, não, então eu não fui educada emocionalmente, então eu tenho que primeiro aprender tudo e depois eu vou ensinar. Ela vai ficar parada no tempo, porque enquanto ela fica na ilusão de aprender tudo, o tempo passa, o filho cresce e grandes oportunidades de ensinar o filho, a filha, a lidar com as emoções, a vivenciar as situações de uma forma mais adequada, passaram. E aí ela vai ter que, depois, ter que lidar com isso. Depois ela vai ter um trabalho um pouco mais dobrado, com mais esforço, de recuperar aquele tempo que ela não aproveitou, porque ficou se preparando. Então não existe isso de se preparar para depois fazer. Aprende, ensina, aprende, é fluido, aprende, ensina. E é infinito, né? Porque se a gente pensar que cada dia que a gente vivenciar vão ter diversas emoções para a gente sentir, elaborar e trabalhar, é um processo infinito, né? E como a gente falou no podcast anterior, a gente vivencia uma situação, aprende, elabora, e a gente se possibilita a aprender mais coisas, experiências que a gente jamais imaginava, isso vai acontecer, porque é a vida, né? A vida é assim mesmo. Algumas pessoas podem estar pensando, mas esse negócio dá muito trabalho. Senhora, já não tenho tempo, nem para cuidar de mim, nem para lavar meu cabelo. Eu vou ter tempo de educar emocionalmente meu filho? É tipo assim, né? Mas o tempo que você vai gastar para educar emocionalmente é o tempo que você vai gastar para estar junto dos seus filhos. Não é nenhum tempo extra, não é nenhum tempo a mais. Você não vai gastar 1 hora a mais, 2 horas a mais por dia por causa disso. Não vai ter que sair do trabalho mais cedo para poder educar emocionalmente o filho? É o contato que você tem, contato regular. É isso aí, é isso aí. Então é tão importante perceber isso. Só fica parecendo assim, nossa, eu vou ter que inserir uma outra coisa. Não, é no durante. O que a pessoa vai ter que dedicar um tempo, vai ter que se organizar na rotina dela, é para aprender alguns conceitos e tudo mais. Ela necessariamente vai ter que dedicar esse tempo. Mas na hora da prática com o filho é o tempo que tem de convivência, né? Mas então, o que mais tem hoje em dia são pessoas que estão tendo contato com isso, mas não estão fazendo, não estão aplicando, estão compreendendo, estão vendo que é importante, mas não estão aplicando realmente, né? E aí, se essas pessoas aí não aplicarem, não educarem emocionalmente os filhos, o que pode acontecer? Muitas coisas podem acontecer. É lógico que se você não educar emocionalmente seus filhos, pode ser que seus filhos deem pessoas maravilhosas? Pode. Mas pode ser que eles se deem mal na vida por causa disso? Também pode. E exatamente para que a gente possa oferecer o melhor, para que eles tenham mais chances de serem bem-sucedidos, é a gente educar eles emocionalmente. A gente tem, das pessoas que acompanham o nosso trabalho, a maioria, logicamente, são mães, são pais, que têm filhos, né? Ainda na idade com crianças e tudo, dentro daquilo que a gente vem trazendo, mas tem pessoas que os filhos já estão adultos e acompanham a gente também. E volta e meia a gente tem escutado dessas pessoas dizendo, nossa, se eu tivesse aprendido isso daí antes, quando meu filho era pequeno, quando minha filha era mais nova, teria feito tanta coisa diferente, agora eles estão adultos, é mais difícil e tudo. Então, essas pessoas, essas mães, elas estão lidando com esses filhos agora com situações difíceis, de posturas, de atitudes, e que tem a ver com uma ausência de uma educação emocional, que mexeu na autoestima, que trabalhou na questão dos valores de um jeito inadequado, onde tiveram comportamentos ou muito protetores, e tem uma série de coisas. Não deram o devido cuidado porque não tinham essa devida informação. Igual a gente falou, mas... Então essas pessoas falam assim, olha, se eu pudesse voltar no tempo, faria tudo diferente. Ok, isso é maturidade, isso é crescimento. Vão trabalhar isso agora com os filhos adultos de uma outra maneira. Mas o processo, o período mais especial para se educar os filhos, período da infância. Primeira infância, segunda infância,
Terceira infância, na infância, primeiro na infância. É o momento mais especial. Adolescência também dá? Também dá, mas é mais fácil na infância. Idade adulta também dá? Dá, mas aí cada um vai ter que trabalhar isso daí. Ninguém educa um adulto emocionalmente. Porque, ó... A gente transmite conhecimento. A gente auxilia nessa busca, sim. Mas quando se fala da palavra educação propriamente, aí é cada um, em termos de adulto, que vai se permitir e vai educar. É um trabalho que começa pela própria pessoa. Mas quando é criança, não. O adulto ele tem uma certa ascensão que permite dos pais, principalmente dos pais, porque tem muita gente que está assim, nossa, tomara que as escolas tenham, tomara que tenham, mas já pensando talvez, puxa, se as escolas fizerem isso, eu vou me livrar desse trabalho. Não vai. Não vai. Não deveria. A questão é, você vai fazer isso e se os seus filhos estudarem numa escola que tem um trabalho de educação emocional, isso daí vai colaborar para o trabalho que você faça. É porque isso é responsabilidade dos pais, das mães. Sim. Né? Educação é responsabilidade da família. Não dá para uma professora que vai estar lidando com 10, 15 alunos fazer um trabalho que um pai e uma mãe devem fazer com um filho de cada vez. É porque, olha só, a professora, ela vai ser mais superficial no trabalho emocional. Ela não vai aprofundar tanto porque não dá tempo, porque são muitas demandas, muitas crianças, porque cada pessoa é um universo emocional. Para você aprofundar, você precisa de conhecer aquele sujeito. Quem vai conhecer a criança melhor do que a mãe e o pai? Instruir é diferente de educar, a gente já falou isso em outros momentos. A escola instrui, os pais educam. Então é o papel dos pais, é o papel da família educar. E é o papel da escola instruir. Porque na escola a criança vai vivenciar o que ela está aprendendo em casa. Ela vai ter muito mais habilidades sociais, porque lá ela vai ter oportunidade de conviver com outras crianças, mas ela já está aprendendo em casa. É diferente. E aí quando se pensa em esforço para fazer a educação emocional, é só pensar o seguinte, na infância, se parece difícil, se parece muito esforço, é muito mais fácil do que na adolescência. Se esperar ficar 11, 12 anos para começar isso aí, o esforço vai ter que ser quadruplicado, quintuplicado, porque já aquele sujeito que é adolescente já passou por um tanto de tempo na vida em que ele se condicionou a reagir diante de determinadas situações de uma forma, se condicionou a lidar com a frustração de uma forma, né? Então, para reverter isso aí, para trabalhar isso aí, vai ser mais dispendioso. Mas também tem jeito. Porque outro dia mesmo na live que a gente fez, mamãe perguntou, nossa, meu filho tem 7 anos, ainda dá tempo? Eu falei, gente, claro que dá tempo. E ela realmente estava na dúvida, não, ufa, ela colocou ufa. Eu achei que não dava tempo, né? Porque realmente a criança ela vai responder de outras formas, ela está em outra fase, mas é claro que dá tempo. Porque olha como é que é importante ter esse conhecimento. Se às vezes a gente tendo uma boa vontade, carrega a crença de que com 7 anos não dá tempo, então eu que já sou adulto, então acabou. Né? Não dá tempo, sempre dá tempo. A pessoa tem 90 anos de idade, quer trabalhar? Dá tempo ainda de trabalhar as emoções. Sim, dá tempo. Não existe isso de... Só existe um período, porque às vezes a pessoa entende da questão do período de ouro, que realmente existe, que é o melhor período, que é até os 6 anos. Mas não quer dizer que depois disso não tem o que fazer. Não é isso, não é essa a mensagem que fala que o período de ouro manda e passa. A mensagem é, se você está podendo, se seu filho está com essa idade até 6 anos, aproveita, porque você vai ter muito mais facilidade, a criança vai responder de uma forma muito mais rápida, muito melhor, porque ela está ali nessa fase de absorver mesmo, de mais amadurecimento mais rápido. Agora, depois dessa fase, ela vai aprender também, só que as técnicas vão ser um pouco diferentes, a forma de fazer vai ser um pouco diferente, vai exigir mais paciência dos pais, porque a criança já aprendeu um repertório que ela vai ter que reaprender. E quando está na primeira infância, ela não tem que reaprender, ela está aprendendo. A diferença é essa, né? E existe algum exemplo, existe alguma coisa que as mães, que os pais já podem começar a fazer para educar os filhos emocionalmente? Tem alguma dica especial, alguma dica valiosa para começar assim?
Claro que existe, existem várias coisas. Eu vou dar uma dica aqui, porque então já falamos que primeiro, vamos lá, já vai criando a mentalidade aí de trabalhar nas próprias emoções, e isso é um processo que vai ser contínuo. Mas existe, que são as técnicas da alfabetização emocional, que é uma brincadeira, nossa, que super simples, todo mundo pode fazer. Se não tiver em casa o que eu vou falar aqui, pode fazer a receita em casa, que é massinha. A massinha é um tipo de objeto que toda criança adora brincar, não importa a idade que ela tenha, ela adora brincar de massinha. E quantas vezes forem, ela vai brincar. Se você der de manhã, ela vai brincar. Se você der de tarde, ela vai brincar. Se você der amanhã, ela vai brincar todo dia. Então, a massinha é uma excelente ideia para você adaptar, tá? Eu vou falar como que vai adaptar para ensinar sobre as emoções. Porque é uma coisa que não é difícil de ter em casa. E se você não tem a massinha que você comprou, você pode fazer. Se você tem farinha, óleo, sal e água em casa, você faz uma massinha. E aí você pode até fazer com a criança, que a criança adora confeccionar massinha. Então, por que a massinha? A massinha é uma brincadeira que a criança gosta de fazer, porque olha só, ela vai estar concentrada, sentada, vai ter um momento de mais relaxamento, né? E esse momento mais de relaxamento que a criança está manuseando, ela está trabalhando o lado sensorial, que é fundamental para o desenvolvimento da criança, fundamental. Então, ao mesmo tempo que ela está desenvolvendo o lado sensorial, ela está no estado mais de concentração, de relaxamento, então ela vai estar mais receptiva às perguntas, a esse tipo de brincadeira. Como que a gente pode ensinar as emoções com massinha? Eu acho que algumas pessoas já podem estar até imaginando como, né? Então, você vai criar a situação de brincar junto. E aí nós vamos criar a conexão aqui. Não é simplesmente, ainda mais a primeira vez, de falar com a criança, você vai fazer assim, e você vai brincar de emoções, e eu vou ficar aqui te olhando. Não. Tem que ter a dedicação. Sensibilidade para isso. Tem que ter a dedicação de sentar junto e vamos brincar de massinha juntos. Então, ou vocês vão confeccionar e confeccionam juntos, e vai ser muito legal, muito divertido esse momento e tal. E se você já tiver a massinha lá, né, que você compra, você já pode usar ela. E aí vocês vão falar assim, olha, agora nós vamos brincar de uma coisa muito diferente, muito legal. Nós vamos brincar das emoções, com as massinhas. Tem que introduzir isso com a criança, você tem que verbalizar o que você está fazendo, qual é a sua intenção na hora da brincadeira, ok? E aí, vamos brincar das emoções. Então agora a gente vai fazer com a massinha a carinha da emoção. Então, existem diversas formas de variação dessa brincadeira. Uma eu vou fazer aqui a carinha da emoção, a expressão, e você vai falar qual que é. Aí você faz. Então, você fala. Você pergunta, o que é isso? A criança, tristeza, triste, chorar. Ela vai falar na linguagem dela, dependendo da idade. Isso, tristeza. Vamos montar a tristeza aqui? Como que é a tristeza? E aí vocês vão montando junto. Faz um olhinho mais caidinho, o narizinho, a boquinha virada para baixo, pode pôr uma gotinha, como se estivesse simulando a água, a sobrancelha mais caída. Então você vai... Tipo um emoji triste, assim. Você vai montar emojis, né? Vamos traduzir. Emojis com a massinha. E aí, você vai começar a introduzir perguntas. Você já ficou triste alguma vez? Conta pra mamãe. Conta pro papai. Quando é que já aconteceu uma situação que você ficou triste? Como é que seu corpinho fica quando você tá triste? O que você faz quando você tá triste? E aí você vai conversar com a criança sobre a tristeza. E é muito importante não ter, em momento algum, na hora de brincar, no momento da alfabetização emocional, não pode ter julgamento. Por quê? Se a criança falar assim, eu fico triste quando o meu amiguinho pega o meu brinquedo. Mas também você tem que emprestar os seus brinquedos. Você nunca empresta nada dos seus brinquedos, você também é egoísta. Aí já não tá tendo educação emocional, não. Porque pensa, a criança está começando a falar sobre o que ela sente de uma forma fluida, natural, nada forçada. E aí vem o adulto, já vai julgando. Ela não vai querer continuar falando do que ela sente. Ela tem que ter acolhimento ali naquela situação. Então, é mesmo, e você vai conversando, porque nessa hora da conversa, você está conhecendo seu filho,
Você está ensinando ele a identificar emoções, a reconhecer emoções no corpo, nas situações. Você vai estar preparando, é um treino para a vida. Porque olha que importante isso, esse momento. Porque as pessoas, elas são treinadas a falarem das coisas, do mundo, lá de fora. Como foi a aula hoje? Como é que foi a aula? Ah, coleguinha, não sei o que, fala lá de fora. Isso. E quase nunca falam do que está dentro. Isso. Então olha que importante esse momento, que importante. Ó, pra você ver, a criança lá de 3, 4 aninhos já vai estar falando do interno, vai estar elaborando, a cabecinha dela vai estar pensando sobre ela. Gente, que fenomenal isso, né? E outra dica, muitas vezes a criança vai dar um bug, tipo assim, ela vai ficar assim, é porque ela tá pensando, deixa ela pensar, pelo amor de Deus, não corta não, por isso que quando E não responde por ela, não. E não é pelo amor de Deus, só bem que tem alguém respondendo pelo filho, não faz isso, tá de olho, não pode, gente, porque senão você também corta todo o processo, né? A criança, ela tá lá pensando e, gente, é essa reflexão sobre o que sente, é a ponderação, é o pensar sobre o que sente que é desenvolver a inteligência emocional. Não é só sentir, é pensar sobre o que sente, elaborar o que sente, raciocinar sobre o que sente, né? Isso é. Então a criança, como ela tá, o córtex pré-frontal dela ainda não está totalmente desenvolvido, esse raciocínio vai ser mais lento mesmo, né? Então ela vai, aí você espera. Aí se você vê que ela não tá conseguindo falar, então aí é bom dar uma ajudinha. Ah, então, será que foi algum dia assim? Se você lembrar, sugerir. E não falar, eu lembro sim, foi tal dia, tanana. Não. Então é sempre perguntar, nunca falar pela criança, né? Então, beleza, fez da tristeza, vai fazer da alegria, vai fazer da raiva, vai fazer do medo, vai fazer de todas. E você não precisa necessariamente fazer de todas na primeira sentada de brincadeira. Você fez da tristeza, você só tinha 5 minutos, então você faz 5 minutos, você tá entendendo? Amanhã, se você tiver mais 5 minutos, você vai brincar disso de novo, porque massinha não enjoa. E essa brincadeira da massinha tem tanta variação de formas de você levantar. Aí eu vou fazer uma mímica, vou sortear aqui a emoção, eu vou pegar palitote com a carinha, enfim. A variação é importante para que a criança sinta que é sempre uma novidade. Tudo que é novidade, a criança tende a querer fazer mais. Então é isso, assim, essa dica de ouro, Se você fizer, vai ter resultado? Com certeza. E depois vai vir aqui nos comentários e vai falar, eu fiz a brincadeira, foi muito legal. Deixe os seus comentários, fala como é que foi sua experiência, como é que sua filha, como é que seu filho reagiram. Isso. É isso aí. Esse foi mais um podcast Você e as Emoções. Isso aí, então deixe seus comentários, se inscreva em nosso canal se você não está inscrito e compartilhe esse vídeo com mais mães e pais, porque temos certeza que pode ajudar muitas pessoas. E no próximo podcast nós vamos conversar sobre o tema Apanhei e não morri. Será que você se identifica com isso? Polêmico, assunto polêmico. Nós queremos todos vocês nesse assunto polêmico com a gente. Eu te vejo então na quinta da semana que vem. Até lá, tchau!